Boa noite, bem-vindos ao Notas da Semana desta semana. Vamos começar por dar as boas-vindas aos nossos dois convidados, mais concretamente a Luísa Roseira, deputada do PSD, e a Custódio Oliveira, que é especialista em comunicação, mais concretamente assessor em comunicação, neste momento doutorando nessa especialidade em Santiago de Compostela, mas da área de pensamento do Partido Socialista, e bem-vindo a si que está aí em casa a ver-nos. Temos necessariamente, como notas da semana, que falar daquele grande tema que é incontornável e que nos vai dizer respeito a todos, sem exceção, a todas as famílias, a todos nós. Eu ia começar por colocar justamente a Luísa Roseira a seguinte questão. Este pedido de ajuda externa foi tarde ou ainda virá a tempo? Muito, em primeiro lugar, gostava de cumprimentá-lo a si e ao meu colega. Relativamente, e aos telespectadores que estão em casa, relativamente à questão, eu considero que o pedido foi tarde. O Partido Social Democrata, desde há vários meses, vinha alertando pela insustentabilidade da manutenção da situação e que o país, mais dia menos dia, tinha que recorrer à ajuda externa. Verifica-se uma situação mais grave. Por teimosia do Sr. Primeiro-Ministro, nós não recorremos a ela e, mais uma vez, verifica-se uma situação ainda mais gravosa. É que verificamos hoje, e já tínhamos alguns indícios nesse sentido, que no dia 11 de março, quando existe, de certa maneira, a contratualização do PEC 4 entre o Governo português e a Comissão Europeia, fora, como todos sabemos, de qualquer contacto do Sr. Presidente da República com o Partido Social Democrata e com os demais partidos da oposição, o Primeiro-Ministro português compromete-se com esta ajuda externa. Ou seja, existe o sentido e um compromisso feito com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, no sentido que Portugal teria que recorrer à ajuda externa. Tinham estado cá técnicos da Comissão Europeia e verificam que a insustentabilidade das finanças públicas portuguesas e a necessidade de recorrermos ao auxílio financeiro, já na ordem do valor que estamos agora a falar, dos 85, 90 mil milhões, mas o Primeiro-Ministro monta uma estratégia. E qual é essa estratégia? A estratégia é acordar o PEC 4 sem comunicação ao Sr. Presidente da República, aliando o PSD e os demais partidos da oposição deste acordo, no sentido de criar uma crise política e no sentido de conseguir que fosse, de certa maneira, criada esta situação de uma dissolução do Parlamento, marcação de eleições, e tentando chutar a bola no sentido de posteriormente, e passado algum tempo, do dia 11 de março, ser necessário recorrer à ajuda externa. No seu ponto de vista, em que é que o Partido Socialista ganharia com essa estratégia? Demonstrando que a necessidade de recorrer à ajuda externa não se verificava do desvario das contas públicas portuguesas, mas pela crise política que teria sido provocada pelos partidos da oposição a não aprovarem o PEC 4. Só que houve uma antecipação desta situação, porque o sistema financeiro, quer o setor da administração pública portuguesa, quer o setor empresarial do Estado, quer o próprio setor financeiro português, esta semana estourou. O termo é um bocado drástico, estourou e obrigou o Governo a fazer o inexplicável, que é de manhã negar que as notícias do Financial Times não tinham qualquer fundamento e à tarde vir dizer que de facto era necessário recorrer à ajuda externa. E, portanto, neste sentido, para lhe responder muito telegraficamente, nós considerávamos e sabíamos que tínhamos que, infelizmente, recorrer à ajuda externa. As situações do PEC 1, PEC 2 e o PEC 3, se tivessem sido cumpridos os compromissos, nós não tínhamos necessidade de recorrer a ela. O que verifica-se é que
tudo que estava estabilizado não foi de certa maneira formalizado, foram pedidos com sacrifícios às famílias, mas da parte do Estado não se verificou a diminuição da despesa e, como tal, é uma situação, é um facto que nós temos que recorrer à ajuda externa. Então, Custódio Oliveira, que também é um homem que estuda está sempre muito atento a esta questão das sondagens, tem também dados, como nós temos, que ajudam a compreender este fenómeno da semana após semana, da evolução daquilo que as sondagens dizem ou indicam. Serão indicadores mais ou menos fiáveis, mais ou menos interessantes, enfim, também conforme as diversas leituras. Eu pergunto-lhe que também em função da evolução das sondagens, para que lado é que a balança está mais ou menos a pesar? Eu acho que aqui nesta altura será difícil dizer como é que as coisas vão evoluir. Parece-me Mas como é que estão a evoluir? A gente vamos saber isso, o prognóstico só no fim do jogo, vamos saber isso no dia 6 de junho. Vamos saber quem ganha. Que têm vindo a ser publicadas. É 5 de junho. 5 de junho. Às 10 da noite, hoje em dia, vamos saber no dia 5 de junho. Já não é aquele sofrimento... Vamos saber. Agora, parece-me que aquilo que inicialmente parecia que seria uma clara maioria do PSD, muito próximo da maioria absoluta, todas as sondagens iam nesse caminho, por exemplo, baseando-me na sondagem da Católica de 29 de outubro, da Universidade Católica, de 29 de outubro, era clara que o PSD sozinho estava ali, junto à maioria absoluta, mas olhando para a sondagem da Católica desta semana, verificamos que há um decréscimo do PSD ligeiro, uma enorme subida do Partido Socialista. E eu, perante essa sondagem, fico assim, bem, se mantém esta subida, estamos a falar de uma subida de 7%, que fica só a 6 pontos percentuais do PSD, eu digo, o PS está aqui a aproximar-se. Ou seja, a opinião pública está numa tendência de mudança e de mudança favorável às teses do Partido Socialista. Isto para mim é claro, olhando só mesmo para esta sondagem, que é confirmada por outras, mas que esta sondagem da Católica penso que pode ter perfeitamente esta leitura de um crescimento das teses e na opinião pública, uma maior atenção às teses do Partido Socialista em desfavor das teses do PSD. Portanto, vamos aguardar. Esta sondagem ainda não mediu a questão da pedida de ajuda externa. Esta sondagem não mediu isso. Falta saber como é que isto vai ter impacto na opinião pública. Ninguém o pode dizer. É uma questão que vamos aguardar para próximas sondagens. Aí já podemos ver se vai inverter ou se até vai reforçar a posição do Partido Socialista e, obviamente, a posição do PSD. Eu julgo que, do ponto de vista técnico, e permita-me que tente explicar isto, que é, há uma dificuldade técnica eleitoral do lado do Passos Coelho, do lado do líder do PSD. E porquê? Quando há um clima de mudança, é fundamental que o líder que é da oposição signifique ele próprio uma mudança. Ou seja, faça aquilo que os espanhóis dizem, uma clivagem clara. Eles, brincando um pouco, até dizem, bem, se temos um líder que é gordo, aquele que se opõe deve ser magro. Se temos um que é alto, o outro deve ser baixo. Estamos a falar dos elementos tangíveis da imagem, mas, portanto, que faça de facto diferença. E as diferenças de atributos de imagem entre José Sócrates e Pedro Passos Coelho são mínimas. Com esta adrenalina nos vamos para voltarmos de hoje a uma semana, a esta mesma hora, com a mesma adrenalina, no Notas da Semana. Muito obrigado, Luísa Roseira. Muito obrigado, Custódio Oliveira. Foi muito bom estarmos convosco. Muito obrigado aí para casa também. Foi muito bom estarmos consigo e contamos também estarmos convosco daqui a 8 dias. Muito obrigado.